Existe uma oração que pode mudar completamente a forma como você dorme. Uma oração revelada pelo próprio Jesus durante uma experiência de quase morte. Agora, ouça o que aconteceu com Marianne Solis, e por que ela nunca mais foi a mesma depois disso. Meu nome é Marianne Solis. Tenho 43 anos e, por mais inacreditável que pareça, eu morri. Passei mais de uma década da minha vida trabalhando como enfermeira em um hospital psiquiátrico nos arredores de San Antônio, no Texas. 12 anos cuidando de pessoas que muitas vezes viviam à margem da realidade. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que vivi quando cruzei a fronteira entre esta vida e o que existe além. Foi ali que tudo em que eu acreditava sobre Deus, ação e paz, foi desmontado, só para ser reconstruído de uma forma tão intensa e verdadeira que até hoje me faltam palavras para explicar. Eu tive um encontro, e não com qualquer figura religiosa, sabe? Eu vi o próprio Jesus. Ele veio até mim e revelou algo tão simples, mas ao mesmo tempo tão profundo, que me fez repensar tudo o que eu tinha aprendido dentro da igreja. Não era uma doutrina complicada, nem uma filosofia inatingível. Era apenas uma oração poderosa, a mais poderosa que você pode fazer antes de dormir. E eu preciso te contar isso, porque se você é como a maioria das pessoas, vai para a cama toda noite com o coração cheio de culpa, medo, ansiedade, carregando fardos que não precisariam durar até o dia seguinte. Só que ninguém nos ensina a nos preparar espiritualmente para dormir. E justamente nesse momento que nossa alma fica mais vulnerável, o que Jesus me disse foi direto, profundo e surpreendente. Pode te chocar, mas também pode salvar a sua alma. Antes de te contar o que vivi lá do outro lado, me diz uma coisa: de onde você está ouvindo isso? Escreve aqui nos comentários. Vai ser bom a gente se sentir mais perto, mesmo separados pela distância. E se essa mensagem tocar o seu coração de algum jeito, curta e compartilhe. Vamos fazer disso um espaço de troca sincera, onde a gente aprende junto e cresce em fé. Mas agora, deixa eu te levar comigo. 2 semanas antes da minha morte, fui diagnosticada com uma doença autoimune daquelas que os médicos só veem em livros. Ela começou a atacar meus pulmões de um jeito agressivo. E embora tivessem me avisado que minha respiração iria piorar antes de melhorar, eu não fazia ideia do que estava por vir. Numa noite qualquer, depois de um plantão pesado de 12 horas, eu simplesmente desabei no sofá da sala. Comecei a sentir que o ar estava se esvaindo de dentro de mim. Era como se cada suspiro fosse roubado. Meu marido, Elias, entrou em pânico e ligou para o 911. Lembro vagamente do som da sirene, do olhar aflito dos paramédicos, tentando me entubar. E depois, o silêncio. Mais tarde, fiquei sabendo. Meu coração parou por quase 20 minutos. Clinicamente eu estava morta. Mas eu não tinha consciência do tempo. Eu já não estava mais ali. Eu tinha atravessado. E o lugar onde acordei não era deste mundo. Eu não via paredes, não havia chão, céu, nem horizonte. Só uma imensidão branca, viva e suave. Como se fosse feita de luz e silêncio ao mesmo tempo. E mesmo sem peso algum, eu me sentia completamente desperta. Como se meu ser inteiro tivesse sido desamarrado do corpo. Mas ainda era eu. Foi aí que eu o senti. Jesus, não como aquela figura distante dos vitrais da capela do hospital ou de quadros pendurados nas paredes. Ele estava ali, de verdade. Tão real quanto o ar que um dia respirei. Não havia dúvida. Sua presença irradiava uma compaixão tão densa que quase podia ser tocada. Ele não precisou dizer quem era. Minha alma já sabia. Seus olhos tinham uma ternura firme, cheia de autoridade. Me via ajoelhando sem pensar. Mas ele se abaixou, pegou minha mão e disse com a voz mais gentil que já ouvi: "Não tenha medo. Você já presenciou muita dor, Marianne. Agora quero te mostrar algo." Enquanto ele falava, era como se cada dúvida, cada medo e cada pedacinho partido do meu coração estivesse sendo tocado, curado ou ouvido. Jesus me conduziu até um portão feito inteiramente de luz.
Não luz como a de uma lâmpada ou do sol, mas algo vivo, santo. Quando atravessamos, me vi em um imenso salão, parecia não ter fim. E nele havia milhões de camas. Algumas estavam vazias, outras tinham pessoas dormindo. E havia aquelas em que as pessoas se viravam, inquietas, como se buscassem algo no escuro. Mas o que mais me chamou a atenção foi o que havia acima de cada cama. Uma presença espiritual flutuando suavemente. Esses, Jesus disse, são os vigias. São os vigias. Ele me explicou que todo ser humano passa a cada noite por um momento sagrado. Aquele instante exato entre estar acordado e cair no sono profundo. E nesse momento, que o Espírito Santo está ali, pronto para visitar, consolar, instruir, se for convidado. Mas a maioria simplesmente desliga, dormem sem nem perceber que perderam um encontro divino. Alguns, porém, ele continuou, falam comigo, abrem espaço, tornam aquele momento sagrado. E foi ali que ele começou a me revelar o que chamou de a oração mais poderosa, antes de dormir. Não era um passo a passo engessado, não era um mantra decorado, era um diálogo íntimo com o Espírito Santo dividido em 4 partes que se entrelaçavam como os fios de uma tapeçaria sagrada. Enquanto ele me ensinava, eu literalmente via como cada parte da oração moldava a alma da pessoa, protegia sua mente e preparava o coração como se fosse um altar. Então Jesus me mostrou uma cena, um grupo de pessoas, ajoelhadas ao lado de suas camas. Nenhuma delas gritava, nem fazia longas súplicas. Elas só agradeciam. Simples assim. Obrigado, Senhor, por me ajudar hoje. Obrigado pelas bênçãos que vi e pelas que nem percebi. Obrigado por ter estado comigo mesmo quando tudo deu errado. Cada pessoa era diferente, cada vida. Uma história única. Uns estavam exaustos, outros machucados por dentro. Todos escolheram agradecer. E algo mágico acontecia ali. A atmosfera mudava. Era como se a própria paz de Deus se derramasse naquele quarto. Tudo ficava mais leve, mas silenciosamente santo. Jesus olhou para mim e disse algo que nunca mais esqueci. Gratidão não é uma formalidade, é adoração. Quando alguém me agradece, reconhece que tudo o que tem e tudo o que precisa vem de mim. Ele explicou que o verdadeiro agradecimento não depende de tudo estar indo bem. É um ato de fé. É dizer que ele continua sendo bom mesmo quando as coisas não estão. Quando alguém me agradece cansado, quando me agradece chorando, essa pessoa abre uma porta. E por essa porta, o Espírito Santo entra. Mas não para trazer só consolo ou boas sensações, ele entra com força, clareza e descanso real. Então, Jesus citou 1 Tessalonicenses 5:18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E ele completou com firmeza. Isso não é sugestão, é vontade. A gratidão é a chave que abre meu coração. Foi então que ele começou a me mostrar cenas da minha própria vida. Jesus me mostrou cenas da minha própria história, momentos simples, quase esquecidos. Um deles foi o dia em que estendi a mão a um desconhecido visivelmente aflito, só porque senti que precisava. Outro, uma ocasião em que escolhi calar a resposta na ponta da língua e ser paciente com alguém que testava todos os meus limites. Também vi noites em que sozinha no quarto, sussurrei palavras a Deus antes de fechar os olhos. Não como uma oração formal, mas como um desabafo sussurrado, frágil, sincero. Esses momentos, ele disse olhando nos meus olhos, eram oportunidades de gratidão. Não por serem fáceis, mas porque você me enxergou neles. E foi aí que me ensinou algo que até então nunca tinha ouvido em voz alta. Agradeça até pelos dias difíceis. Agradeça pelo caos, pelo silêncio, pelos dias em que tudo pareceu desabar. Porque até aí eu estava com você, ele continuou. Gratidão, na dor. Não é negação. É confiança em sua forma mais elevada. Quando você me agradece, ferida, sã, em meio à confusão,
Você está fazendo uma declaração de fé. Está dizendo ao mundo invisível que crê em mim mesmo quando não entende. Vi então, como num grande panorama espiritual, milhões de pessoas indo dormir, mas não descansando de verdade. Suas mentes seguiam aceleradas, pensavam no que deu errado, no que faltou, nas frustrações acumuladas, e depois se perguntavam por que o sono não trazia alívio. Jesus me mostrou como um único gesto pode transformar tudo. Quando uma pessoa, para antes de dormir, curva o coração e agradece, ela se alinha com Deus. Nesse instante, ela está rendendo sua vontade. Está escolhendo ver Deus mesmo, em meio à incerteza. A ação de graças convida o meu espírito. Ele disse, ela prepara a alma para a paz, fecha a porta para a ansiedade. Foi quando ele apontou para um versículo que ecoou com força dentro de mim. Filipenses 4, 6, 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Jesus enfatizou aquela parte, com ações de graças. Essa, ele disse com firmeza, é a parte que muitos esquecem. Oram, mas não agradecem, e por isso não acessam a paz. Então ele me mostrou algo ainda mais profundo. A gratidão afeta o ambiente espiritual. Quando alguém agradece a Deus, ele disse, resiste ao inimigo, porque o inimigo se alimenta da reclamação, da vitimização, da ingratidão, mas ele não consegue permanecer onde há gratidão. Ele citou outro versículo, Salmo 100. 4. Entrem por suas portas, com ações de graças e em seus átrios com louvor. E então explicou, não estou falando apenas de um templo físico. Estou falando de acesso espiritual. A gratidão é a porta. É o ponto de entrada. Sem ela, a oração fica sem direção. Mas com ela, a oração se torna parceria entre você e Deus. Jesus me ensinou que agradecer não é algo que se faz só quando se está de bom humor. Não depende de como o dia foi. É uma disciplina espiritual que precisa ser cultivada. É uma escolha diária de reconhecer a presença de Deus, sua provisão e suas promessas, mesmo quando nada parece favorável. As pessoas que desenvolvem esse hábito, ele disse, não estão protegidas porque o ato é mágico. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal, isso nos ajuda muito a continuar. Estão protegidas porque isso se alinha com a minha verdade. Elas me dão permissão para cercá-las com minha paz, me convidam a guardá-las enquanto descansam. E com isso, ele me levou até mais um versículo, Salmo 92, 1-2. É bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome. Ó, Altíssimo. Anunciar de manhã o teu amor leal e à noite a tua fidelidade. O agradecimento noturno, ele explicou, é parte de um ciclo espiritual. Ele fecha o dia. Coloca um ponto final santo antes do corpo descansar. É uma forma de dizer, eu lembro de quem está no controle. E por fim, ele disse algo que marcou meu espírito. A gratidão te ensina a humildade, porque quem agradece à noite se lembra que não está sozinho, que não é autossuficiente, que não comanda a vida. Eles são dependentes. Jesus disse com aquele olhar cheio de ternura, e é exatamente aí que está a segurança. No reconhecimento de que precisam de mim, ele se aproximou e completou. Se você quer que a minha presença preencha suas noites, comece com gratidão, não só pelo que eu faço, mas por quem eu sou. Logo em seguida, ele me levou para outro lugar. Era diferente de tudo o que eu já tinha visto. Ele o chamou de templo espiritual, mas não havia paredes nem altar visível. Era um espaço de verdade, crua, de rendição, quase sagrado demais para ser descrito ali. Eu vi pessoas chegando uma a uma, elas vinham cansadas, algumas chorando, mas sem máscara, não havia fingimento. Elas não estavam ali para aparecerem fotos, estavam ali para serem honestas. Vi cada uma delas se ajoelhar diante de uma fonte de luz viva, algo que não brilhava apenas por fora,
mas que parecia atravessar a alma. E com a cabeça baixa e o coração exposto, elas começaram a confessar. Contaram seus pecados, seus medos, seus arrependimentos. Não usaram desculpas. Não tentaram maquiar os erros. Apenas disseram a verdade, como ela era. E enquanto falavam, algo acontecia. Os fardos que carregavam caíam sem barulho, sem espetáculo. Mas era real. Visivelmente Jesus se virou para mim e explicou: muita gente vai dormir todas as noites com pecados que nunca foram confessados. Não é porque são rebeldes, é porque estão em silêncio. Só que esse silêncio, com o tempo, se transforma em acordo. O inimigo se aproveita desse silêncio. Ele usa como espaço para plantar inquietações, medos, peso. Mas quando você confessa, você revoga esse acordo. A confissão de enanenta não tem nada a ver com condenação. Não se trata de humilhação. É sobre libertação. Quando você confessa, está entregando um peso que nunca foi seu. Está trazendo a escuridão para a luz. E quando algo é exposto à luz, perde força. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Jesus destacou a palavra "se" com firmeza. O perdão sempre está disponível, mas ele só é acessado por quem escolhe confessar. Ele então me mostrou outra cena. Um homem já deitado, com os olhos fechados, sussurrou: Senhor, estou com raiva do meu irmão, disse coisas que não devia, me perdoa. Na mesma hora, o escuro saiu do peito dele, como se uma presença tivesse perdido a permissão para ficar ali. Ele respirou fundo e caiu no sono com paz no rosto. Jesus olhou para mim e disse: a confissão remove o que o inimigo plantou. Ela abre espaço para minha paz. É uma limpeza espiritual. Assim como o corpo precisa ser lavado, a alma também precisa. Salmo 32:5. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri a minha culpa. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Ele explicou que confessar é dar nome às coisas, nada de palavras vagas ou desculpas disfarçadas. É reconhecer com clareza: eu fiz, sim, foi errado, sim, eu assumo, e sim, eu confio no teu perdão. Esse tipo de honestidade, ele disse, é poderoso. Ela quebra a vergonha, ela restaura a intimidade. Jesus me mostrou como algumas pessoas tratam a confissão como uma obrigação ritual, algo feito de vez em quando como quem marca presença, mas ele foi direto: a confissão deve ser diária. Porque o pecado também é, seja em pensamento, em palavras, ou nas atitudes escondidas. Todo dia deixamos rachaduras e, se não forem tratadas, criam calos, endurecem o coração. Ele então apontou para mais um versículo, Provérbios 28:13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. E finalizou com algo que me arrepiou por dentro. A misericórdia não é automática. Ela está disponível, mas precisa ser buscada com sinceridade. A misericórdia está disponível. Jesus disse, mas ela precisa ser recebida com honestidade. Ele se virou como se estivesse falando com aqueles que se encolhem de vergonha no escuro. E disse, com doçura: eu já sei. Eu vi, eu estava lá. A confissão não me forma, ela me convida. Eu nunca pedi perfeição. O que eu quero é a verdade. Ele então me mostrou algo que nunca tinha imaginado. A confissão é também uma arma espiritual. Ela silencia o acusador. Jesus afirmou: o inimigo é chamado de o acusador dos irmãos. Mas quando alguém confessa e recebe perdão, a acusação perde sua base. Não há mais onde se apoiar. Romanos. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele deixou claro, essa liberdade só se manifesta depois da confissão.
Caso contrário, a pessoa continua carregando uma culpa que nunca foi feita para ela carregar. Ele me olhou nos olhos e falou de forma firme, quase como um alerta: não vá dormir com culpas escondidas. Não encerre o dia sem tratar os pecados não resolvidos. Eu estou sempre pronto para perdoar, mas você precisa estar pronto para falar. Então ele me levou novamente a observar o que acontecia com aqueles que praticavam isso. Pessoas que confessavam. Todas as noites tinham um olhar diferente. Dormiam mais leve. Suas mentes estavam mais calmas. Os sonhos mais serenos. Elas estavam espiritualmente mais sensíveis, mais protegidas. E ele concluiu com uma promessa: se você quiser dormir em paz, remova a desordem espiritual, traga para mim. Fale. Solte. Eu vou te purificar e vou cuidar de você. Depois disso, Jesus passou a me ensinar sobre um terceiro elemento essencial: a rendição. Ele disse que muitas pessoas até agradecem. Algumas confessam, mas ainda assim se deitam na cama, tentando controlar tudo, mesmo com os olhos fechados. Suas mentes disparam, tentando resolver problemas que fogem de suas mãos, remoendo conversas, antecipando desastres. Tentam carregar fardos que nunca foram delas. Jesus então falou com uma firmeza suave: rendição não é fracasso. Rendição é confiança. Quando você se rende, está reconhecendo que eu sou Deus e você não é. Ele explicou que a entrega deveria fazer parte do ritual noturno espiritual. Antes de dormir, além de agradecer e confessar, era necessário entregar o dia, entregar as preocupações, os medos, as incertezas, os planos. 1 Pedro 5:7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Esse versículo, Jesus disse, não é apenas um conselho, é uma ordem divina. As pessoas não foram feitas para carregar ansiedades durante a noite. A alma humana não aguenta esse peso por muito tempo sem começar a quebrar. Ele citou também Mateus 11:28-30. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus me olhou e disse, com uma ternura firme: descanso verdadeiro não é só físico, é espiritual. E ele só começa com a rendição. Enquanto alguém se apegar ao que é pesado, nunca vai experimentar o que é leve. As pessoas querem paz, mas resistem à entrega. Elas dizem que confiam, mas querem administrar. Oram, mas controlam os resultados com as próprias mãos. Isso não é rendição. Foi então que ele me mostrou uma cena muito específica. Uma mulher deitada na sua cama. Segurando o celular com força, ela folheava mensagens preocupada com uma discussão que teve com alguém da família. Seus lábios murmuravam uma oração. Mas seu coração permanecia ansioso, preso ao problema. Jesus me disse. Ela orou. Não. Controle. Jesus então me mostrou outra pessoa. Ela estava sentada em silêncio, com as mãos abertas, repousando no colo. Respirou fundo e disse com simplicidade desarmante: Senhor, eu não sei o que fazer sobre o amanhã, mas confio que fazer sobre o amanhã. Mas confio em ti, eu te entrego. Depois disso, ela deitou. E simplesmente ela deitou. Descansou. Jesus olhou para mim e disse: rendição é isso, é soltar. É parar de repassar tudo 1000 vezes na mente, como se você pudesse resolver tudo sozinho. É confiar que eu já estou agindo, mesmo que você não veja. Ele então apontou para as Escrituras. Salmo 4:8. Em paz me deito, e logo adormeço. Pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. E explicou com calma. A paz não vem das circunstâncias. Ela vem de quem segura as circunstâncias. Se você sabe que Deus está no controle,
Você não precisa estar. Jesus continua dizendo que a entrega precisa ser completa. Não é só sobre o que parece espiritual. As pessoas devem entregar saúde, finanças, filhos, relacionamentos, frustrações, decisões, até o futuro incerto. Nada deve ser excluído, mas ele também disse algo libertador. A rendição é um processo. Às vezes, você vai precisar entregar a mesma coisa todos os dias. Isso não é fraqueza, isso é fidelidade. Cada vez que você se rende, está lembrando a sua alma quem manda. Provérbios 3. 5:6 Confia no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Ele enfatizou com força: submeta-se. Isso não tem a ver com entender tudo. Tem a ver com obedecer. É colocar o seu dia e o dia de amanhã nas minhas mãos. Jesus então fez um alerta claro. Quem se recusa a se render carrega peso espiritual. A ansiedade cresce. O medo se espalha. A exaustão toma conta. Mas quem escolhe entregar, liberta a si mesmo. Com um olhar cheio de paz, ele disse: se você quer dormir em paz, entregue seus pensamentos antes de sua cabeça encostar no travesseiro. Dê-me o dia, dê-me o amanhã, que eu já estou trabalhando. E então ele me ensinou algo simples e poderoso. Todas as noites declare essa verdade: Senhor, eu me rendo, solto, entrego tudo a Ti. E quando você fizer isso, o meu espírito vai carregar aquilo que você já não consegue mais sustentar. Depois disso, Jesus começou a falar sobre o que vem depois da gratidão, da confissão e da entrega, a presença, quando você esvazia um coração de reclamações, pecados e fardos. Ele disse: é preciso preencher esse espaço com meu espírito. Ele explicou que muita gente para no meio do caminho, sentem-se livres ao confessar ou se render, mas esquecem de me convidar a entrar. E foi direto: eu nunca forço minha presença. Eu espero um convite. Jesus então disse que todo crente deveria terminar o dia com um pedido sincero: Espírito Santo, vem. Venha. Encha meu coração. Guarde minha mente. Cubra minha casa. Seja o meu descanso. Lucas 11:13. Se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Ele explicou que o Espírito Santo não é concedido uma vez só. Ele é convidado diariamente. E onde ele é bem-vindo? Há poder. O Espírito Santo é o seu Consolador, seu ajudador, seu mestre, seu defensor. Ele disse: não vá dormir sem ele. Convide-o, e você descansará sob proteção divina. Efésios 5:18-19 Sejam cheios do Espírito, falando entre vocês com salmos e cânticos espirituais. E então, Jesus me ensinou: ser cheio do Espírito não começa com culto público. Começa no silêncio da noite. Nos momentos em que só há você e Deus. Jesus então me mostrou a imagem de um homem. Ele havia apagado as luzes do quarto, sentou-se em silêncio e, com as mãos repousando sobre os joelhos, sussurrou: venha e encha este lugar, encha o meu coração, cuida dos meus sonhos. E naquele instante, Jesus me disse, com um sorriso suave: porque ele me convidou, eu irei. Revelarei coisas enquanto ele dorme. Protegerei sua mente, falarei ao seu coração. Ele apontou para as Escrituras. Salmo 16:7 Bendirei ao Senhor que me aconselha. Até durante a noite meu coração me instrui. Jesus explicou que o Espírito Santo pode falar com o nosso coração mesmo durante o sono. Ele envia sonhos. Ele sussurra sabedoria. Ele fortalece por dentro. Enquanto o corpo descansa, quando o Espírito Santo é enquanto o corpo descansa, quando o Espírito Santo é convidado, ele disse: o lar se transforma em um refúgio de paz. A ansiedade perde força, a confusão e a escuridão não podem ficar. Mas então, ele me alertou com seriedade: muitas pessoas adormecem sem me convidar. E quando fazem isso,
deixam portas espirituais entreabertas, espaços vulneráveis. Espaços vulneráveis. Completou com firmeza. Eu dei meu espírito para guiar. Não o ignorem. João 14, 26, 27. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele ensinará todas as coisas. Deixo com vocês a minha paz. A minha paz. A minha paz. Dou a vocês. Jesus pausou e disse algo que mexeu profundamente comigo. A paz não é só uma ideia bonita. A paz é uma pessoa. E essa pessoa é o Santo. Ele me deu então uma instrução simples, quase como uma chave de proteção. Antes de dormir, fale essas palavras. Espírito Santo, eu te convido. Encha-me. Repouse sobre mim. Fale comigo enquanto eu durmo. Essa oração, ele explicou, torna-se um escudo, uma luz suave, uma porta aberta para o céu. Durante a noite, e ele fez questão de destacar, o Espírito Santo não vem apenas em momentos emocionais. Ele chega a corações e orações que o convidam, com constância, com silêncio, com fidelidade. Jesus disse que toda a noite guarda uma oportunidade sagrada. Um momento breve, mas profundo, onde o coração se aquieta, e nessa brecha entre o mundo e o descanso, cada alma pode escolher, ou se conecta comigo, ou simplesmente adormece, sem preparar sua alma, naquele espaço de silêncio sagrado. Jesus me disse que é um convite eterno sendo feito, um chamado para um relacionamento mais profundo, que traz paz, proteção e renovação espiritual. E esse caminho começa com 4 passos simples. Primeiro, a gratidão. Obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado pela sua fidelidade. Obrigado até a sua fidelidade. Obrigado até pelo que eu não entendi. A gratidão abre a porta. Ela convida a presença divina para entrar. Depois, confissão, Senhor. Me perdoa por tudo o que fiz, disse, ou pensei que tenha entristecido o teu coração. A confissão limpa o espírito, fecha as brechas, silencia o inimigo. Em seguida, a rendição. Eu te entrego os meus fardos. Confio em ti, até com o que não entendo. Eu te dou o amanhã. Esse dou o amanhã. Desprendimento. Abre espaço para a paz reinar. E por fim, o convite. Espírito Santo, venha. Enche este quarto. Me cobre. Fala comigo, mesmo enquanto durmo. Convidar o Espírito é como preparar um lugar para Deus. Repousar com você. Jesus me olhou com ternura e disse algo que nunca vou esquecer. Isso me olhou com... Não é um ritual, é um relacionamento. Esses 4 passos, quando feitos com um coração sincero, preparam a alma para descansar no céu mesmo antes de chegar lá. Eles deixam espaço para que o Espírito atue até enquanto você dorme. Isaías 26. 3. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Então ele disse: se você fizer isso todas as noites, aprenderá o que é descansar, de verdade, não só no corpo, mas na alma. Não é fórmula, não é fórmula, não é rotina vazia. É um encontro. Esses 4 passos abrem espaço, treinam o coração, transformam a alma. E de repente, sem aviso, fui puxada de volta. Meus olhos se abriram, tubos na boca, máquinas apitando, médicos ao meu redor. E ali, com os olhos cheios de lágrimas, estava Elias. Você voltou, ele sussurrou. Consegui dizer aquela oração, aquela que Jesus me ensinou, e mesmo ainda grogue, no meio da confusão, senti ele ali. O Espírito Santo, uma paz me cobriu, como um cobertor invisível, durante aquela semana na UTI. Pratiquei a oração todas as noites. No começo, as palavras saíam trêmulas. Mas, tempo, sua presença foi ficando mais forte. E então, os sonhos começaram a mudar. Já não sonhava mais com morte, dor ou medo. Sonhava com ele, ouvia sua voz me guiando.
Voltei para casa, mas eu não voltei igual. Mariana Solis não é mais a mesma. Não tem mais medo da noite. Não fico mais presa nos pensamentos remoendo ansiedades. Agora, antes de dormir, eu sussurro a oração. E todas as noites ele vem. Compartilhei essa experiência com pacientes, colegas e amigos. Vi corações despedaçados começarem a se curar, pesadelos cessarem, chamas que pareciam apagadas reacenderem, porque essa oração não é uma fórmula. É um encontro real com Cristo vivo. Então, se você luta com insônia, ansiedade ou sente sua alma inquieta, hoje à noite eu te peço, fale com o Espírito Santo, agradeça pelo seu dia, confesse o que precisa ser deixado, entregue o que está pesado, convide a presença dele e veja como ele transforma as suas noites. Meu nome é Mariana Solis. Eu morri e Jesus se revelou. Essa é a oração mais poderosa que você pode fazer. Antes de dormir, pode parecer simples, mas é profunda. Pode parecer leve, mas carrega um céu inteiro dentro dela. Fale com ele esta noite. Deixe-lhe esta noite conhecer você. Deixe-o guardar o seu coração e guiar os seus passos para o amanhã. Que história incrível e transformadora a Bíblia nos lembra em Isaías 26, 3. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme. Porque em ti confia. Muito obrigado, Mariana, por compartilhar uma experiência tão profunda e íntima. E a você que assistiu até aqui, que as bênçãos do universo e do Espírito Santo estejam sobre a sua vida. Que a partir de hoje sua vida. Que a partir de hoje sua noite seja um encontro real com a paz de Deus. Nos vemos no próximo vídeo.